Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica humana. Literalmente, porque todo mundo acha que tecnologia é sempre positivo. Todo mundo equaciona novas tecnologias com progresso. E o progresso, você não pode dizer não pro progresso. Vai voltar, você tem que ir sempre para frente. Isso, mas por quê? Nós abandonamos várias coisas da pré-história que nos fizeram chegar aqui. Que nos fizeram, né, a gente deixou sobreviver. De ser coletor e caçador para se fixar em agricultura. Tem estudos neurofisiológicos não aparecendo em tudo que é lugar, de que o contato com a natureza, que era absolutamente total na pré-história, é fundamental para a nossa saúde mental também. Claro. Existem árvores, plantas que liberam químicos que o nosso... O fato de você não andar com o pé descalço faz uma diferença absurda, né? Quando você vê o mar, né? Teve um estudo que saiu no meio da pandemia. Eu até estava aqui em São Paulo, decidi fazer o meu lockdown em Santos, porque eu li o estudo, os caras mostrando o que era a sua pressão arterial. Só de você olhar o mar toda manhã. Não ter contato. Não, você não entrar. Só de você abrir a janela e ver o mar e ouvir. Porque a calma te dá uma sensação uma conexão, né? Então, psicológica, cognitiva, né? Então, a questão não é você ser contra o progresso, ser contra a tecnologia, não é nada disso. É que ninguém tá parando para medir, como se fosse um economista mesmo. A gente simplesmente aceita, né? É tecnologia, é progresso, então deve ser bom. E não é, né? As pessoas não estão parando para medir o impacto humano de um futuro que não é inevitável. É o futuro dos caras para ganhar uma fortuna. O Sam Altman fala que é inevitável porque ele quer ganhar uma grana. Mas não é inevitável de forma alguma. Mas eu quero saber então do Kobori essa parte de geopolítica, essa parte global, né? Como tá essa corrida? A gente vê, quero Groenlândia, quero Canadá, quero Venezuela, e aí você vê o que tem lá, né? São terras raras, água. Qual que é a corrida tá sendo pelo que hoje em dia? O que tá movimentando o cenário mundial? Porque junta tudo isso que a gente está falando é uma coisa só quando você começa a ligar os pontos, né? Então, o que é a corrida geopolítica? É uma corrida imperialista, né? Principalmente do sistema imperialista americano, né? Atualmente. Sempre foi assim na história, né? Mas desde a Revolução Industrial, que aí foi a primeira Revolução Industrial, foi na Inglaterra, que existiu o imperialismo, né? O imperialismo da forma que a gente conhece chegou ao mundo. E o imperialismo, desde o início, está ligado com as corporações, com as grandes corporações. O imperialismo surgiu com o Império Britânico, com a Companhia Britânica das Índias Orientais, Companhia Holandesa das Índias Orientais, que era explorar uma grande corporação com a ajuda do Estado, né, explorar outros territórios, que era uma forma da Revolução Industrial na Inglaterra de você buscar novos mercados, porque o seu mercado já não era suficiente. Entra nessa discussão que a gente fala da superprodução. Eu preciso ir para outros territórios, explorar, e aí veio o imperialismo e o colonialismo, né? Mas sempre por trás disso esteve os interesses econômicos das grandes corporações, um grande capital, de uma elite, uma classe dominante que sempre existiu e continua existindo hoje muito mais, né? De lá para cá, na realidade, a gente só aumentou o nível de concentração de riqueza. Teve alguns períodos em que, principalmente depois do pós-guerra, né, o que causou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra do capitalismo, né? Da superprodução sem ter como ter a realização. O que deflagrou a Primeira Guerra Mundial foi isso. Depois, a Segunda Guerra Mundial foi a mesma coisa. Grandes potências tentando tomar, né, outros territórios através do colonialismo. Aí teve essa fase que eu até comentei com o Nicolás, que veio, né, até ali sob a batuta do Keynes, né, que foi o acordo de Bretton Woods, e que se estabeleceram, foi a única fase do capitalismo que ficou muito parecido com o que eles chamam hoje de social-democracia, de que o Estado ia pegar parte dessa riqueza e prover bem-estar social para a civilização toda. E aí, mais veio o Nixon, padrão ouro, acabou a convertibilidade do dólar em ouro, veio a queda da União Soviética, a ascensão do neoliberalismo, né, a revolução neoliberal, e aí ali a história começou a mudar, né? Começou a mudar porque do lado do sistema imperialista britânico, agora achando que estava sozinho, né? O Francis Fukuyama, o fim da história, né? O capitalismo venceu. E esse quebrou a cara, né? Esse quebrou a cara. Nossa Senhora. E aí, com a ascensão do neoliberalismo, o sistema imperialista americano capturou boa parte do mundo desenvolvido
para seguir as suas regras, que é o consenso de Washington. Quem não seguiu, que foi a China, foi a Coreia do Sul, por interesses geopolíticos, que os Estados Unidos tinham interesse que a Coreia do Sul fosse uma potência econômica para fazer frente à ascensão da China. Mas a China não seguiu, está naquele livro da Isabella Weber, né, como a China escapou da terapia de choque. Terapia de choque é o consenso de Washington, é o neoliberalismo. E aí, de lá, a história começou a mudar, porque a China, como disse o professor, veio, inclusive, na década de 80 no Brasil, aprender como se industrializa um país. Olha, absurdo, né? Embraer. Eles vieram visitar Itaipu para saber como é que construiu uma usina hidrelétrica daquela. Tamanho, né? Aí eles têm o Three Gorge, né? A maior hidrelétrica do mundo. Aí né? o que eu brinco assim, eles vieram e aprenderam. E seguiram. A gente pegou tudo que a gente aprendeu e jogou no lixo para seguir os Estados Unidos, seguir o modelo neoliberal. Abrimos nosso mercado, livre fluxo de capitais, né? Austeridade fiscal, né? Teto de gasto, arcabouço agora. Porque o que é, eu sempre brinco, o que é o discurso da austeridade fiscal? Ninguém está dizendo que você tem que gastar dinheiro igual um louco. A gente tem que dizer o seguinte, você tem que gastar bem. O problema é quem gasta mal, a gente gasta mal. O que é gastar bem? É investimento público em ciência, infraestrutura, educação. Em coisas que a gente julga que são improdutivas sob o ponto de vista capitalista, que é saúde, educação. O capitalismo acha isso improdutivo. Isso aí. Cobori, o ponto que eu sempre toco, né, quando eu vou para a China, em 40 anos, desde que os caras vieram para o Brasil, os caras tiraram 700 milhões de pessoas da miséria. 700 milhões. São 2 Estados Unidos. E aí, quando eu pergunto, né, como que foi, né? Porque é um como negócio. Faz isso, os caras falam, os Estados Unidos eles pensam a cada 3 meses. Nós pensamos 50 anos. Os caras definem o que eles vão fazer e fazem. Né? Então, todo mundo ria. Né? Quando eu era criança, todo mundo ria dos planos quinquenais. Lembra disso? Hoje, todos os analistas de mercado do mundo inteiro olham para o que está no plano quinquenal, o próximo da China, que acabou de fechar em dezembro agora. Isso que eles estão chegando hoje, cara, o Deng Xiaoping fez isso aí lá em 79. Em 79 eles já estavam imaginando como estaria em 2025, que fechou agora. Shenzhen era uma vila de pescadores, tá? Quer dizer, o cara chegou lá, vou fazer a primeira transformação do país na bacia, né, que eles têm lá de Guangzhou. Era uma vila de pescadores, virou a primeira zona de livre comércio. 40 anos depois, hoje, você vai em Shenzhen, você não acredita que você está no... É uma coisa fora do esquadro, né? Todas as grandes empresas de eletrônica, todas as empresas digitais, todas as grandes... Né? E eles vão criar outras agora. Eles vão criar outras dessas... Porque o experimento... Eles esperaram 40 anos para ver que o experimento funcionou, tá? E aí você vê o ranking que saiu há algumas semanas das 10 mais citadas universidades do mundo. Antigamente eram 10 universidades americanas, até 5, 6 anos atrás. Esse ano aqui foram 8 chinesas. Só tem a Harvard e o MIT, e a Harvard é número 3. Quase se mataram, quase pularam da ponte lá na Harvard, né? Porque caíram pro número 3. E a universidade que está no número 1 é de Hangzhou. Não é nem Peking University, não é Tsinghua, é uma universidade menos tradicional, mas que investiu, né, na produção de ciência de alto nível. Então, esse é o aspecto. Quando o Keynes, eu estava lendo o livro do Keynes, que o professor Beluso há muitos anos atrás me recomendou, né? O cara fala claramente lá, a ciência econômica é uma ciência que vem das humanidades, das ciências humanas. Ela existe, né, para promover o bem-estar humano. Ela não existe para transformar tudo em commodity. Né? O começo do declínio americano, na minha opinião, e eu peguei isso a minha vida inteira, porque eu cheguei lá bem no pico do começo desse barato, é quando eles começaram a criar esses derivativos de tudo. Então, antigamente, você pedia um empréstimo para comprar sua casa, o banco te dava o dinheiro, né? E ele basicamente recebia os seus juros e talvez fizesse outros empréstimos. Tal. Não, de repente, a sua casa começou a fazer parte, ou sua hipoteca, né? Começou a fazer parte de instrumentos que as pessoas não conseguiam nem entender. Quando explode em 2007, 2008, tinha gente em Wall Street que não entendia o que esses derivativos significavam, né? E começaram a usar as hipotecas da parte mais humilde da população, né? Que tinha o maior risco de a pessoa não poder pagar a casa.
E essas pessoas foram induzidas a dizer que elas podiam comprar outra casa, ou comprar mais 2 casas como investimento. E de repente colapsou tudo. Colapsou. Né? E o cara que apostou contra isso foi o Michael Burry, né? Que fez os bancos criarem os CDS, né? Que é o Credit Default Swap. É o cara que está apostando agora contra o... Que está na televisão toda hora. Né? Ele está falando que a coisa vai despencar. Ele já está apostado, ele já está vendido. Ele pôs uma fortuna, né? E ele até fechou o fundo dele. Né, porque ele falou que não tinha mais sentido ele ter um fundo no mercado de ações, porque ele acha que tudo vai derreter, né? Então, e tem um filme, né? Teve um documentário, né? Short, o The Big Short. The Big Short. A grande aposta. Então, e tudo isso vem da onde? Tudo que nós estamos falando aqui há 1 hora, 1h30, vem daqui. São todas criações da mente humana, são todas abstrações que se transformam em coisas maiores do que a própria vida. Pessoal, vou deixar na descrição o link do podcast completo desse corte.